Paz do Senhor, igreja. Eu convido toda a igreja a ficar de pé e vamos iniciar essa escola bíblica dominical essa manhã com uma oração. Vamos agradecer ao Senhor, porque nesse dia tão abençoado estamos na sua presença. Maravilhoso e eterno Deus, Senhor, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Ó Deus, nós Te louvamos porque este é o melhor lugar de estarmos nessa manhã. E nós queremos estar mais perto do Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, na Tua casa, nesse lugar maravilhoso que o Senhor reservou para nós. Eu quero pedir que o Senhor se faça presente nessa escola bíblica dominical, visitando cada coração, restaurando, Senhor, as nossas insuficiências e falhas e perdoando os nossos pecados. Abençoa todos os teus filhos que estão a caminho da tua casa. E eu oro também por aqueles que por algum motivo não poderão estar aqui nessa manhã. Seja por motivo de enfermidade ou qualquer outra situação difícil. Mas queremos estar aqui conectados com o Senhor e adorando o teu santo e maravilhoso nome. É no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Toda a igreja é convidada a louvar o santo nome do Senhor, com essa equipe de louvor maravilhosa que já está aqui, a postos para adorar o Senhor. A paz do Senhor, igreja. Hino de número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, nesse mundo vencerei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como
de número 24. No Pentecoste sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito bem bonito poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divina, teus servos batizar. Em cada um veio repousar a preciosa luz, o preceptor que vem ficar com os servos de Jesus. Foi o sono santo do Senhor, com seu vigor, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divina, teus servos batizar. E começaram a falar, repletos de poder, em outras línguas exaltar ao que mandou trazer os ricos dons do seu amor e o poder consolador, poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divina, teu fogo batizar. Só a igreja, poder, poder. Aleluia. Com toda a igreja. E quem deseja receber esta água santa, que é prometida ao que crê e humilde esperar, perseverando em oração, terá poder, seu bom. Só a igreja, poder, Poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divina, mais uma vez, bem bonito. poder, poder, poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divina, teus servos batizar. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que o poder pentecostal possa estar sobre a igreja essa manhã na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos na lição de número 8. E o tema da nossa lição é os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Nós estamos esse trimestre estudando sobre a temática os discípulos de Jesus Cristo, crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu já convido a igreja a ficar de pé, porque nós vamos ler
o texto de referência da nossa lição. O texto áureo diz assim, é João, capítulo 16, versículo 33. Amém? Glória a Deus. É Jesus dizendo, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. A verdade aplicada diz, o desânimo não paralisa o autêntico discípulo de Cristo, pois seu fundamento é a fé e a certeza de que os propósitos de Deus se cumprirão. Nós temos 3 objetivos com essa lição, essa manhã. Primeiro é ressaltar que as adversidades fazem parte da caminhada com Cristo. Depois, reconhecer que as adversidades não impediram Paulo de cumprir sua missão. E depois, saber que o cristão deve ter bom ânimo. O texto de referência está em 2 Coríntios, no capítulo 7. Apesar que a lição colocou o capítulo 4, mas é capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 9 e depois o versículo 16. Vamos ler junto, igreja? A partir do versículo 7. Vamos lá? E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Portanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque foste contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois foste contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes danos em coisa alguma. Último versículo. Regozijo-me em tudo, poder confiar em vós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos convidar todos os professores aqui à frente, porque já estaremos juntamente com a igreja fazendo uma oração pela vida desses servos do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Queremos pedir que os irmãos estendam suas mãos para cá, em direção aos professores, e vamos fazer uma oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela liberdade com que lemos a tua palavra na tua casa. Te agradecemos por esse clima tão especial, por esse dia, por essa escola bíblica dominical. E porque cremos que em tua palavra há consolo, há graça, há encorajamento. Nós estamos aqui hoje com o nosso coração aberto para receber os ensinos que o Senhor tem para nós como os teus discípulos. Queremos te louvar, meu Deus, por essa equipe de professores talentosos e encorajados que estão aqui para exercer esse ministério do ensino, que o Senhor possa usá-los com forte mão poderosa para trazer à tua igreja e todas as salas aquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos os professores com suas salas. E já estamos aqui para receber nossa irmã professora Núbia, que estará ministrando a palavra do Senhor essa manhã. Paz do Senhor, igreja. Manhã agradável, né? Chuvosa. A chuva é bênçãos, né, do Senhor para as nossas vidas. Eu até coloquei aqui, pastor, esse casaquinho aqui, pensando que às vezes o senhor fala que está passando frio aqui na frente, mas eu estou sentindo um calor tão grande. Se
Se eu tirar, depois vocês não importem, não, porque a gente fica emocionada, né? Toda vez que a gente sobe aqui, nós ficamos emocionados, porque é uma responsabilidade muito grande, não é, minha linda pregadora irmã Tatiana? Então, é um momento que, pegando já o tema da lição, que o nosso ânimo ele fica assim, né, já sob análise, né, porque não é algo simples estar neste lugar, né, não é algo simples estar aqui nesse púlpito, nesse lugar de adoração, nesse lugar de reverência, nesse lugar, né, em que nós temos plena convicção de que o Espírito Santo e o Espírito de Deus se faz presente. A nossa lição, como os irmãos vêm acompanhando nas lições anteriores, ela é uma lição muito importante, sobretudo se nós considerarmos os dias atuais. Ela sempre foi importante, né? Essa temática ela tem uma profundidade muito grande. Mas, se considerarmos os dias atuais, ela se configura ainda de maneira mais complexa, eu poderia dizer assim. E aí nós estamos estudando nesse trimestre sobre os discípulos de Jesus, né, e sobre como que nós vamos crescendo em maturidade espiritual, vivendo essa missão que nos foi confiada, né, até a eternidade com Jesus Cristo. Então, esse é um propósito, claro, da revista e que está presente em todas as lições. Então, a palavra propósito ela é uma palavra já importante para que nós consideremos sobre esse tópico que nós vamos tratar hoje, que é os discípulos de Jesus Cristo e o bom ânimo, né? Lembrando que os irmãos que nos precederam já falaram sobre os discípulos de Jesus Cristo como novas criaturas. Os princípios bíblicos para a vida dos discípulos de Cristo, né? Mostrando já essa nossa estrutura, em que nós devemos estar pautados. Depois, a partir desta questão, os compromissos que nós temos como discípulos de Cristo, né, fundamentados nessa rocha, fundamentados nesses princípios. Irmão Napoleão, que coisa boa vê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Eu sempre lembro do senhor ouvindo uma canção, essa semana mesmo meu esposo falou, mas sua mãe, hein, Júlia, está encucada com essa canção, né? E é uma canção que o senhor nos trouxe aqui, não é EBD. Eu tenho certeza que o senhor sabe qual é. Depois nós temos aqui os discípulos de Cristo e a tentação, que já prenuncia algo do que essa lição, que é os discípulos de Cristo e o bom ânimo, nos solicita, nos convoca. Depois, a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Né? Se nós temos tentação, como nós vamos vencê-las? Né? Essa lição foi muito bem explanada aqui conosco, bem como a lição seguinte, que foi sobre a oração, uma disciplina indispensável aos discípulos de Cristo. E aí veio vencendo as estratégias propostas pelo inimigo. Então, a gente observa que há toda uma espécie de... Não é manual, é uma retomada daquilo que a Bíblia, que é o livro que nós devemos seguir, nos apresenta a partir do próprio Evangelho de Cristo e do que foi a trajetória de Cristo, de tudo aquilo que está previsto dentro desse propósito de Deus para conosco, quando Ele nos dando uma nova chance, por meio da remissão, né, dos nossos pecados, pelo sacrifício que Jesus vem e cumpre, de acordo com aquilo que o Pai estabeleceu, de graça, por nós, o como nós devemos, então, a partir disso, né, receber e viver uma vida, né, em que nos leve, uma vida com maturidade espiritual, que nos leve até a eternidade com Jesus Cristo. E aí, nós chegamos, né, a essa lição, que são os discípulos de Cristo e o bom ânimo. Então, a gente observa que toda uma
trajetória para que nós possamos viver neste mundo vem sido mostrada a nós, vem sido ensinada a nós, né? Jesus nos ensinava por parábolas, e aqui a gente tem, nessa revista, exemplos de pessoas que seguiram a Cristo, que estiveram com Cristo, muito próximas de Cristo, e que servem para que nós possamos fortalecer a nossa caminhada, de modo a que nós possamos alcançar o céu. A irmã Selma, ela inclusive já leu aqui o texto áureo, já leu aqui a verdade aplicada e já leu os objetivos da lição. Lembrando que o texto áureo é um texto que traz algo que nós falamos muito, às vezes até sem a percepção racional, no sentido de trazer para o nosso coração, trazer para a nossa mente, depois para o nosso coração, o entendimento completo do que é isso que Jesus está nos dizendo, né? No mundo tereis aflições. Isso aí é algo que está posto. Não há essa possibilidade de nós pensarmos que a nossa trajetória no mundo será tranquila, será fácil. Então, somos filhos de Deus, estamos livres de toda e qualquer atribulação ou adversidade. Nós já vimos aqui, inclusive, o nosso pastor, que é um homem extremamente abençoado por Deus, que ouve a voz do Espírito Santo, que ouve a voz de Deus, que conversa com Deus, falar de momentos que, diante de uma pregação aqui, ele sentiu que ele era o primeiro que tinha que descer para receber a oração. Ou dizer de momentos que ele se retirava para um determinado terreno, num determinado local que ele morava, e chorava em secreto com Deus, para que a família não visse, para que ele pudesse suportar as aflições e as adversidades da vida. E aí, vamos pensar em nós, né? Que se não pararmos para observar, murmuramos. E corremos o risco de murmurar o tempo todo. A Bíblia diz, né? Orai sem cessar, não é isso? Para que a gente não caia em tentação. Aí, às vezes, a gente se vê murmurando sem cessar, em meio à tentação, né? Então, é algo muito difícil, não é algo fácil. A irmã Selma, assim, ela é abençoada por Deus. Eu fico pensando assim, gente, como Deus usa a irmã Selma para me colocar em confronto comigo mesma. Pensa o que foi o desafio de, desde o momento que ela me deu essa lição, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, que eu pensei, gente, eu não sou a pessoa para falar disso. Ela sempre me coloca com os temas assim, que eu penso, eu sou a pessoa mais inadequada para falar desse tema. E aí entra uma questão que nós nos confundimos bastante. Entre aquilo que é o propósito de Deus nas nossas vidas, o fundamento, primeiro, de ter fé e entender quem é que está conosco e quem é que cuida de nós, e a nossa leitura do que é a vida, do que é sofrimento, do que são os nossos pensamentos. Então, eu já falei aqui na igreja, né? E tenho certeza, pastor, que eu estou vencendo isso, mas eu já falei que eu tive um diagnóstico de depressão e ansiedade profunda. E por mais que a gente ouça aqui, e nós ouvimos inúmeras pregações, inúmeros ensinamentos do nosso pastor e outros pregadores que estiveram aqui, e a gente sabe que quem está firmado na rocha não deveria estar sujeito a nada disso, mas Jesus, ele disse assim, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus. Moisés, Elias, Davi, tantos outros homens de fé na Bíblia, tiveram momentos em que a natureza humana entrou em choque com um propósito celestial para a vida de cada um de nós. E nós temos isso. E aí, nós somos confrontados, e o inimigo ele é astuto nesse sentido,
no aspecto de, peraí, quem é você para falar disso? Qual é o seu bom ânimo? Depressão não é ausência de bom ânimo. É outra coisa. O bom ânimo, ele está firmado, ele tem a ver com a nossa alma, né? E com a nossa racionalidade. Ele tem a ver com a nossa vida, com o fôlego de vida que o Senhor nos deu quando nos criou. Houve um fôlego de vida. Ele não foi dado pela natureza, ele não tem nada a ver com a natureza humana. É algo extraordinário, é algo da essência de Deus. É algo que vem de Deus para as nossas vidas. E as fraquezas da vida, elas não têm nada a ver com Deus, elas têm a ver conosco e com as atribulações e adversidades que o Senhor nos disse que nós teríamos. Então, esses confrontos, essas dificuldades, essas adversidades, ou aquilo que às vezes nós chamamos de deserto, serve para nos confrontar e nos evidenciar e mostrar aquilo que está planejado num âmbito muito grande, que é essa esperança que nos motiva a sempre reerguer, a sempre levantar, a sempre reabastecer a nossa fé. Onde? Já foi ensinado aqui, na palavra, no jejum, na oração. É algo fácil? Não é. Nem em viver. A situação que a gente observa, e sabe, pastor, eu cheguei a sonhar com o senhor sobre esse tema. Foi um sonho assim terrível. Porque o inimigo, e parecia tão real aquilo, e aí foi um sonho assim terrível, terrível, e era tipo no sábado. E eu falava, e agora, como que eu ministro a EBD amanhã? E isso tudo acontecendo durante todo esse percurso. E eu pensava, meu Deus, como fazer, né? E aí Deus vai trazendo à nossa lembrança aquilo que nos dá esperança e aquilo que é dele em nós. E em meio a tudo isso, né, eu me lembrava e me lembrei de que, apesar de tudo e qualquer coisa, eu jamais, em hipótese alguma, murmurei. Então, o Senhor me trouxe à lembrança esse aspecto, que é um aspecto importante aqui para a nossa lição, de que nós tenhamos plena convicção de que as adversidades, elas estão postas. Elas fazem parte da nossa forja, do nosso amadurecimento, desse barro que vai sendo queimado em fogo, de maneira que ele esteja forte para suportar qualquer líquido ou matéria extremamente quente que esteja sobre ele, ele não vai quebrar, porque o Senhor é quem forjou, o Senhor é quem nos forjou, e o Senhor é quem nos edifica. E foi algo que foi nos dado de graça, então nós podemos receber de graça se nós tivermos fé, e se nós tivermos consciência e convicção do propósito de Deus nas nossas vidas. Então, o tópico 1, eu até coloquei ali tem os slides nossos da revista, que ele segue exatamente a nossa sequência da revista, que é 3 tópicos. As adversidades fazem parte da vida, a irmã Selma leu, o bom ânimo nas tribulações e a força e a esperança vindas da fé. Então, já ficou claro que a fé é o firme instrumento que nós podemos, arma mesmo, que nós podemos utilizar contra toda e qualquer adversidade da vida, entendendo o quê? Que elas existem. E esses slides aí, eu até faço citação de onde eles foram construídos, porque eu não sou construtora de slides, apesar de ser professora, eu sempre fui muito da fala mesmo, assim, eu não sou tanto dessas questões. Então, tem uma ferramenta de inteligência artificial que se chama Notebook LM. Então, eu coloquei lá os nossos slides,
os nossos, preparados pela nossa equipe central de elaboração da nossa revista. O comentário da revista, mas isso só depois de eu ter estudado toda a revista, não antes. Tá? E um levantamento sobre a genealogia do ânimos. Né? O que é ânimos? O que é ânimo? E aí a gente tem essa outra configuração um pouco mais resumida, um pouco mais ilustrativa, né, com outros exemplos. Não outros exemplos, com outras imagens, mas totalmente pautada na revista e pautada também nos comentários, nos nossos slides oficiais. Né, vocês sabem que eu sou bem metódica, sigo assim linha a linha, mas hoje eu estou me permitindo tentar fazer diferente. Vamos ver se eu conseguir, porque quem fala muito acaba, às vezes, se perdendo muito nessa questão das imagens. Mas veja ali. Aqui a gente tem, no tópico 1 da revista, quem estiver com a revista aí pode acompanhar. As adversidades fazem parte da vida. E aí nós temos aqui a questão dizendo que as adversidades, elas são ponto de partida que vão nos gerar oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de fortalecimento, certo? E o exemplo que a revista nos traz, é o exemplo de José. Quantas e quantas adversidades José passou. E José se manteve íntegro. José não murmurou em momento algum. José, ele tinha a convicção de que havia um propósito para todas as coisas, e havia um propósito para aquela situação em que José se estava. Então, ele manteve o bom ânimo e a confiança nas promessas de Deus, permanecendo firme diante das crises que enfrentou. Ele tinha certeza. Tudo pelo qual eu estou passando faz parte de um propósito maior de Deus na minha vida. Em nenhum momento ele hesitou para dizer, Senhor, por que comigo? Tanta gente aí, tanto ímpio, bom para levar a pancada, o Senhor mandou logo para mim. A gente às vezes faz isso. Não, olha o ímpio aí. Né? Os Salmos a gente vê isso, sobre a prosperidade do ímpio, e às vezes a gente lá passando dificuldades. Aí fala, não, o cristão ele não passa fome, ele não passa frio, ele não passa dificuldades. O pastor já nos falou que sim. E a Bíblia também fala, né, sobre essas dificuldades pelas quais nós passamos. Dentro desse tópico, a gente tem o que? A superação dos obstáculos. E aí, vejam aqui, deixa eu ver se eu sei mexer com isso aqui, viu, irmã Euquiane? Olha, descoberta da roda, né? Olha lá. Para superar os obstáculos, nós precisamos... Qual que é a nossa armadura? Qual que é a nossa arma? Qual que é a nossa principal ferramenta? É a fé, né? Então, nós temos ali, a fé, ela não é um seguro. Sabe assim, acredita nisso, tenha positividade, você consegue. Né? A gente escuta muito essas questões, às vezes, né? Hoje em dia tem os coaches, tem os digitais influencers, aí tem palavras de efeito. E, às vezes, as questões vêm nessa ordem. E aí, o que a gente tem? Fé, ela não é um seguro nessa questão assim. Está ali, eu falo. Ou ela me garantiu. Eu falei que tem fé, está garantido. Não basta que eu diga que eu tenho fé. Ela é um equipamento. Pensemos na situação de Davi e Golias. O que tinha para Davi vencer Golias? Diante das questões visuais, pragmáticas, racionais. Absolutamente nada. Mas havia fé. E havia certeza de propósito. E aí, a ferramenta, o equipamento utilizado foi a fé. Então, a gente tem ali, né, que essa teologia da prosperidade, que sugere que a fé elimina o sofrimento, ela não é algo que nós devemos nos guiar por isso. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele nos disse que nós teríamos aflições, mas que era para que nós tivéssemos fé
tivéssemos bom ânimo, porque ele próprio já tinha vencido o mundo. E o exemplo a ser seguido é quem? Nós somos discípulos de Jesus. O exemplo a ser seguido é o exemplo de Jesus, não é outro. Né? Ele não falou assim, olha para aqui, olha para a direita, olha para a esquerda. Olhe para mim, o firme, né, firmamento, né, da fé. É ele, não tem outro. E aí, então, a gente tem expectativa humana. Ah, se eu acreditar, eu faço, eu venço, eu isso, eu aquilo. Eu vou ver um coachzinho aqui, né, pastor? Eu vou ver um videozinho aqui da internet. Essa pregação aqui, essa aqui é que é boa. Não é aquela que às vezes vem dura, que o próprio pastor aqui no dia de ceia falou, oh, Jesus, o senhor me deu mesmo essa mensagem? E ela vem cortando, né? Mas corta também tudo que tem de ruim. Tudo aquilo que está nos impedindo de enxergar. Né? Limpa os nossos olhos, né? Então, é algo extremamente necessário. Assim como um remédio amargo é necessário para curar. E a gente fala, meu filho, eu sei que é ruim, meu filho, mas toma, é bom para você. Né? E assim com outras questões dessa natureza. E aí, qual que é a realidade bíblica? A Bíblia nos apresenta a fé como preparo, o bom ânimo, não é um pensamento positivo, mas uma postura fundamentada nas promessas eternas. Aí nós temos atribulados, vocês cantam aqui tão lindo, né, irmã Hélida? Atribulados, mas não angustiados. Perplexos. Quer dizer, não é que a gente vai falar, não, o que é isso, probleminha, você não estou nem aí para você. A gente está assim, a gente sabe que é problemão. Mas não desanimados no sentido de ter a plena convicção de que é provisório e que vai passar. Senhor, mas já são 10 anos que provisório é esse? O que é o nosso tempo para o tempo de Deus? Nós não temos essa condição. O que são 10 anos para a eternidade? Nós não temos como fazer essa medição. Né? E aí, depois, nós temos ali, a diversidade ela é regra, ela não é exceção. Quem diz? Qual que é o caminho largo? E qual que é o caminho estreito? Qual que é o caminho fácil? É o estreito? Então, isso também nós aprendemos. Que o caminho que nós vamos seguir não é fácil. Né? Mas o Senhor novamente nos diz, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Os frutos do Espírito, quando a gente vê lá, né, a palavra que eu nunca dou conta de falar, pastor. Eu sou uma professora da área de letras, mas benignidade, falei, né? Pois é, mas geralmente ela sai meio assim. Mas falei. É o bom que se coloca eternamente. Ele é constante. Não é assim, hoje eu estou bom, amanhã eu estou mal. Fica triste, fica alegre. Pobre, rico. Não é isso. Isso é coisa nossa. Né? Ela é constante. Assim como constante é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então, se nós somos discípulos de Cristo, como deve ser esse bom ânimo? Eu vivifico a minha alma. É como se nós estivéssemos nascendo todos os dias. O pastor fala isso para a gente também, irmãos. Cada dia que você levanta, se você faz leitura de um versículo bíblico, e aquele versículo bíblico adentra no seu coração, na sua postura, na sua compreensão, é mais importante, às vezes, do que horas e horas de Bíblia, capítulos e capítulos, sem nenhum sentido, porque eu estava cumprindo simplesmente uma meta. Meta e propósito são coisas diferentes. No propósito, a meta pode ser me dada por outra pessoa. O propósito é a firme convicção minha, a partir de algo que está posto para mim. E que eu sei que vou conseguir, independente do tempo que leve. Eu não desisto. Eu me mantenho firme e constante. Às vezes a gente dá uma desanimada. Aí a gente olha para quem? Para Jesus. Né? Por quê? Porque Ele não vai nos abandonar.
Não tem a menor possibilidade de nós olharmos para o Senhor e Ele nos abandonar. Aí o Senhor vai descer aqui? Não, Ele nos enviou o Consolador, porque Ele já subiu. E aí Ele disse, eu deixo para vocês o Consolador. Vocês já pensaram na palavra Consolador? Vamos separar essa palavra? Quem é o Consolador? É aquele que consola a dor. Ele consola só a dor? Não. Ele nos enche de alegria. Ele nos enche de bom ânimo. Ele nos dá fôlego de vida. Porque a vida é algo que quem trouxe para nós? Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Olha de novo o sentido do eterno. O abundante transborda, o abundante é contínuo, ele não é perene. O abundante tem para todos, de graça. Não é? Se a gente vai numa fonte, a fonte é abundante. Quem é a fonte da água viva? Jesus. Né? Então, é algo muito importante. Então, nós temos essas provações que elas revelam para nós a genuidade da fé, o quanto ela é genuína. Não é isso? Elas exigem, colocam em nós o que é a produção do louvor e glória na revelação de Cristo. E nos ensinam a combater a murmuração com perseverança. Então, se eu murmuro, eu não estou dando espaço para que o bom ânimo aconteça na minha vida. Então, a gente, nesse aspecto aí, a gente tratou exatamente do quê? Desse tópico 1, que veio, as adversidades fazem parte da vida, superando os obstáculos é o tópico 1.1, e isso tudo com o exemplo de José, né, que é importante, que são duas figuras que vão aparecer aqui para nós, é José e Paulo, o apóstolo Paulo. Né? E aí, depois, nós entramos no tópico 1.2, que é o valor do perdão em meio às adversidades. De novo, falando de José. Que José, e aí a gente tem José, está vendo? Que José, quando os irmãos em dificuldade chegam a José, já rei, né, já governador ali no palácio. Vocês viram? Muito obrigada. Teve uma aula aqui que foi tão maravilhosa, porque nós participamos tanto, e eu até queria... Eu falo demais, acaba que eu não deixo ninguém participar, né? Mas o irmão... Taelso, ele falou, irmãos, podem participar, mas nós participamos com força, né? Assim, a gente falou assim, pode participar? Então tá bom, né? Quase que não deixa o irmão ministrar aquele dia, né? Por fim, acho que ele já estava pensando assim, será que eu vou conseguir falar, né? E nós empolgados, todo mundo falando, e o pastor aqui, aí quando o pastor está aqui, aí que a gente quer falar mesmo, né? É engraçado, a gente é tudo criança. Mãe, olha o que eu fiz. Pai, olha aqui, né? E aí, o pastor participou, foi uma participação geral, né? Então, os irmãos também podem participar. Muito obrigada por terem, né, falado aí comigo, me ajudado. Então, veja bem, ele foi primeiro colocado na cova, né, os irmãos pegaram, inclusive, a veste linda que o pai tinha dado para ele. Né? Depois, lá na casa de Potifar, ele vai passar pela prisão, pela escravidão, por sofrimento. Né? Há toda uma questão de muito sofrimento, de muita injustiça. Às vezes a gente fala, gente, mas eu sou tão injustiçado no meu trabalho. Essa semana mesmo, conversando com a colega, ela falou, estou tão injustiçada, pois deixa, professora, quando eu voltar. Eu vou juntar com a oposição, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu falei, vai fazer nada disso? Não. Você vai agradecer a Deus, porque você está viva, vai manter a sua postura, os seus valores, os seus princípios, deixa com que as pessoas continuem vivendo as suas vidas, mas você não vai fazer isso. Cada um dá o que tem para ofertar. Para que você vai ofertar isso? O que você vai ganhar com isso? Ela, tá bom, professora, obrigada, a senhora tem razão. Né? E aqui vem. Né? Ele depois é preso. O que acontece? O esquecimento. Mas esse esquecimento aqui, inclusive na nossa lição, é falado de que o perdão não significa esquecer, no sentido de que você nunca mais vai se lembrar daquilo, você não vai ficar alimentando aquela mágoa no seu coração. Porque essa mágoa no seu coração, ela traz prejuízo, é para você.
O bom ânimo é o que vai tirar de nós esse sentimento e vai permitir com que nós possamos perdoar. Então, as circunstâncias mudam. Aqui, olha só. Cova, casa de Potifar, escravidão, prisão, foi esquecido por lá. As circunstâncias foram mudando, mas Deus, o controle de Deus nunca mudou. E essa é a questão que nós devemos entender. Quem tem o controle sobre a nossa vida? Somos nós? Se somos nós estamos literalmente fadados ao fracasso. Porque nós nos levamos e nos guiamos pelas emoções imediatas. Se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente já consegue corrigir em algum nível aquela resposta extremamente negativa, violenta, que nós podemos, pela nossa natureza humana, levar. Então, vejam só. A fé, José não permitiu que a amargura fosse a sua âncora. O perdão foi a chave para a sua superação. A intenção humana, o mal. Veja o exemplo que eu falei da minha colega. Eu vou fazer, eu vou revidar, vamos medir força, vamos ver quem pode mais, agora vamos ver, eu vou ser oposição, você isso, você aquilo. E aí, do outro lado, o que nós temos? A soberania divina. O que é a soberania divina? O bem, a palavra benignidade, eternamente. O tempo todo. Que combate a outra palavra, né? Qual que é a outra? Eu vou ver se eu dou conta de falar, pastor. Malignidade. Olha, pastor, estou conseguindo. Eu vou falar essa palavra, vou colocar pastor na minha mente. Assim. Toda vez que eu for falar em algum lugar, eu vou pensar, pastor, eu falo a palavra certa. Está dando certo, né? E aí, olha só, grilhões, correntes, tudo preso, né? E ali luz, né? Que flui, fonte de água viva, né? O verdadeiro perdão nasce quando enxergamos a mão de Deus acima das ações humanas. Então, aqui na nossa lição, no tópico 1.2, há o perdão, né, por parte de José para os seus irmãos. E vem o que permite com que nós possamos fazer isso. Irmã Selma, aquele relógio ali, sinceramente. Jesus misericordioso. A fé, como essa ferramenta principal. E aí o tópico 2, o bom ânimo nas tribulações. Paulo, aqui entra o apóstolo Paulo. Paulo, ele não desistiu, que é o tópico 2.1. E a fé em Deus, é o tópico 2.2, a fé em Deus e mãos à obra. Então, Paulo, mesmo tendo sido açoitado, Paulo, mesmo tendo sido perseguido, ele não desiste, porque ele é chamado e escolhido por Deus, ele tem esse propósito na vida dele, é chamado e escolhido por Deus. Então, Paulo, ele tem a clareza que na caminhada com Cristo, nós devemos enfrentar os desafios que parecem insuperáveis. Insuperáveis. É algo que, se a gente olha dentro da nossa racionalidade humana, não, é impossível, isso aqui não tem como. Né? Mas nós devemos fazer isso de que forma? Não desanimando. A gente até pode, né, ficar perplexo. Meu Deus, o que é isso aqui? Né? Mas não desanimar. A maneira como a gente passa pelo sofrimento é o segredo dessa questão. Porque a maneira nos coloca na total dependência de Deus. Essa é a forma de que nós devemos, como discípulos de Jesus Cristo, viver até a eternidade com Cristo. Então, a vida, ela exige uma maneira de ser vivida. Não basta naquilo que eu acredito dentro da tal positividade, que eu falo para mim mesmo. Eu até posso retomar o que foi dito para Josué, não é isso? Seja forte e corajoso. Isso sim. Mas quem disse seja forte e corajoso? Entende? Então, não sou eu que estou dizendo para mim. Tem quem primeiro disse. E quem disse é aquele que diz, eu sou.
o princípio e o fim. Primeiro ele diz para Moisés, né? Diga que eu sou o enviou. Mas há também um momento em que é dito, eu sou o princípio e o fim. É o que justifica toda e qualquer coisa, certo? Então, no tópico 2.2, a gente tem que a fé em Deus e mãos à obra. Paulo, ele amava anunciar a palavra de Deus. Ele tinha certeza, a partir da conversão, né, a partir daquele momento que ele deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo, que esse era o propósito da vida dele. Então, independente de qualquer situação, o que ele pede quando ele passa por uma situação em que ele é açoitado, em que ele é preso? Ele deixa claro que ele quer ir ao povo, que ele quer falar a palavra, que ele quer levar a palavra, inclusive na prisão, né? Então, essa questão, ela nos coloca nesse tópico, né? O segredo do contentamento está na nossa dependência em quem? Em Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho isso aqui até no mensagem lá do meu e-mail. Como eu gosto desse versículo. Porque o que nós podemos, irmãos? A gente, se não for por Deus, a gente não consegue nem andar, nem levantar da cama. É Deus mesmo que nos deu fôlego de vida e que vai soprando sobre nós vida, se nós crermos nele e tiver fé, em todo e qualquer tempo, né? Então, Paulo não dizia que podia fazer qualquer coisa por si mesmo, em nenhum momento, né? O bom ânimo não vem da ausência de problemas, mas da presença de Cristo, que sustenta, né? Então, aqui a gente tem a realidade do ministério de Paulo. Paulo não desistiu, em momento nenhum. Teve açoites, pedradas, prisões, naufrágios, perigos de morte e frio, a maior pressão, né? Ainda, além disso tudo, ele tinha que ter o cuidado com todas as igrejas. Os versículos que a irmã Selma leu aqui no início, são versículos que falam da carta que ele escreveu. E as pessoas ficaram tristes, né? Mas o que ele diz? Eu me arrependi, mas depois não me arrependi, não. Não é? Porque vocês estavam tristes, contristados, né? Tristes juntos. Mas sabendo e entendendo que foi por Deus, né? Então, ele entendeu que ele estava cumprindo aquilo que o Senhor havia colocado na trajetória dele. Então, a gente tem a fé, não elimina a pressão, mas ela impede o desespero. O desespero nos tira da razão, nos tira do aspecto de compreensão. Ele faz com que nós tenhamos ações impetuosas, descoordenadas, né? Então, é importante que nós consigamos, né, agir com temperança. Não é isso? O que é a temperança? Outro fruto do Espírito, que eu não sei, pastor, se maior que a paciência, mas eu acho que talvez se a gente estivesse falando de graus, né, igual o senhor ensinou para nós aqui, quando a gente adentra nas águas, né? Então, você tem, inclusive, os níveis que você vai chegando. Eu penso que a paciência é um nível anterior à temperança. Eu penso que a temperança ela tem essa também dimensão do eterno, assim como a benignidade, que é esse amor que dura para sempre, esse bem que se faz presente. A temperança, né, ela nos coloca num estado de calmaria, de paz, de confiança, de certeza em Deus, que nos retira da nossa dimensão terrena e humana. Não à toa, ela é um fruto do Espírito. O desespero é contrário à temperança, porque o desespero é totalmente carnal, né? E não desespero não é algo que vem da parte de Deus, isso a gente pode ter certeza. Quando nós estivermos desesperados, nós podemos ter plena convicção de que quem alimenta aquele sentimento em nós não é Deus, e nem nós mesmos. Então, se não é Deus e nem nós mesmos, a gente está cedendo para aquilo que é da carne. E o que é da carne é do maligno. Dentro do âmbito espiritual, lembrando que nós estamos falando em vida espiritual.
crescendo em maturidade espiritual e vivendo a missão até a eternidade com Jesus Cristo. Vocês viram que nós temos camisetas belíssimas em elaboração, né? Já foram planejadas, estão sendo confeccionadas. Aquele dizer que está ali, a serviço do reino, e que está vinculado à missão, ele não pode ser simplesmente uma palavra. Ele tem que ser um modo de vida. Não é? Ele tem que estar vinculado a esse crescimento em maturidade espiritual. A gente tem aqui uns minis pastores de Gelsons. Vocês já viram? Eles são muito bonitinhos. Que alguns deles possuem maturidade espiritual em crescimento, né, pastor Gisele? Tem um aí que tem nos ensinado muita coisa, né? Até trouxe outro livrinho para o senhor fazer a oração. Então, maturidade, crescimento aqui não tem nada a ver com tamanho. Assim como Davi e Golias, não tinha nada a ver com tamanho. Então, é para todos. É para aquele que está no ventre, inclusive. Então, é algo muito importante o que a gente está vivenciando aqui, né? Então, esse que eu vou passar, né? Então, Paulo, ele tem bom ânimo ali no cárcere, né? Então, olha a palavra que ele recebe. Paulo, tem ânimo, tem vida. Não é isso? Não desfaleças, não desanimes. Assim como testificastes em Jerusalém, importa que testifique também em Roma. Olha o propósito, olha a missão. A missão está muito ligada ao propósito. A meta não necessariamente. Meta é outra coisa, certo? Por isso que o pastor sempre fala conosco dessas questões, aquelas preparações de início do ano, né? Esse ano vou isso, esse ano vou aquilo, esse ano vou aquilo outro. Isso é tudo nosso. E tem a ver muito com metas, né? É uma questão bem delicada. Deus não removeu a prisão imediatamente, mas renovou o propósito. O ânimo nasce da certeza de que a missão continua. Vejam ali, ó, propósito e missão estão como sinônimos praticamente, certo? E aqui, no tópico 3, é exatamente isso que vem para nós. A força e a esperança vinda da fé, certo? Ter ânimo significa não esmorecer. Vocês estão vendo que eu estou lendo, mas eu já falei, né? Não perder a fé em Jesus Cristo e em suas promessas, né? Essas promessas são aquilo que nos enche de força e esperança para enfrentar os desafios com bom ânimo, na certeza de que o Senhor nos dará a vitória no momento certo. Então, o momento é de Deus. Se é Ele que é o condutor do barco em meio à tempestade, lembra de Pedro? Aí Jesus fala, olhe para mim. Né? Pedro resolveu olhar ali para a diversidade. Jesus fala, olhe para mim. Nossas crianças estão chegando, deixa eu terminar. Então, aqui, o que é que nós temos? A força e a esperança vinda da fé, a palavra de Deus nos anima, e o Senhor como a nossa torre segura. Então, vejam, bem rapidinho, a resiliência, ela é algo que pode ter um efeito contagiante, um efeito bom, um efeito que eu estimulo o outro também a ter. Então, quando o irmão vem falar conosco de uma dificuldade, a gente não vai falar, irmão, essa dificuldade só é fichinha perto da minha. Isso é bom ânimo, se eu estou ajudando o irmão. Então, eu vou ouvi-lo e vou reavivar nele a esperança, a fé. Né? Então, um discípulo com bom ânimo, ele estabiliza o ambiente ao seu redor. Inclusive, né, pastor, do trabalho, onde você trabalha. É em todo lugar que você estiver, porque é um modo de vida. E a fonte da força é quem? Cristo venceu. No mundo tereis aflições. Lembram? É como nós abrimos a lição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, eu não posso esmorecer. A nossa coragem não vem de nossa autoconfiança, mas de descansar na soberania de quem já ganhou a guerra. Né? Então, o combustível, a palavra de Deus. Este é o combustível, a ferramenta, a fé. Certo? Então, nós devemos
compreender. Não sei o que eu fiz aqui. Tendo aqui como um resumo para esse caminho. Olha lá, o escudo. Aceitar a realidade. Perdoar como José. E depender como Paulo. Irmã Euquiane, é possível... Irmã Selma, tem mais chegando, eu vou pedir. Aquele louvor, deixa eu só pegar sem ser nas horas da angústia, o primeiro que eu enviei, para a gente concluir com esse louvor. E aqui, na conclusão da nossa lição, nós temos assim, primeiro fechando, eu ensinei que em Jesus nós encontramos ânimo para superar as adversidades da vida. E, conclusão, as aflições, as adversidades e dificuldades ao longo da jornada cristã não são capazes de impedir o cumprimento dos propósitos de Deus na vida daqueles que, com a permanente presença e ajuda do Espírito Santo, lembra os frutos do Espírito? Eles precisam estar permanentemente presentes. Perseveram em confiar, esperar e descansar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa firmeza e maneira de lidar com as situações difíceis contribui para o nosso crescimento e amadurecimento em Cristo, que é um amadurecimento evidentemente espiritual, que é aquele que nos leva à eternidade com Cristo. Pode colocar o louvor? E aí assim a gente encerra. Eu gosto de encerrar com louvor, assim como o irmão Napoleão ali do lado da sua princesa, irmã Jeane. Maravilhosa. Linda, irmã Jeane, né? Tá sem som, irmã? Ah, tá, vai colocar o som, né? Se puder começar isso. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desisti, mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu me levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E
Aleluia, Jesus. Vejam aí, Jesus é a nossa torre segura. É o que o tópico 3.3 traz para nós. Então, agradeço, irmã Selma, pela oportunidade. Foi um desafio, viu? Pastor Giselso, o sonho foi... Mas graças a Deus, né, que o Senhor... É por causa dele, né? É por causa dele que nós estamos aqui como professores dessa escola. É por causa dele que nós estamos aqui como servos nessa igreja, né? Conduzidos por esse pastor tão amável, tão amoroso, tão abençoado com essa pastora tão... Pastora, eu já falei para a senhora, né? A senhora olha para a gente vê amor. E isso é muito maravilhoso. E tudo isso a gente sabe que é por causa dele, né? Porque por ele, para ele, são todas as coisas. E com isso eu agradeço a senhora, agradeço o pastor Giselso, agradeço a pastora, porque foi um momento muito maravilhoso essa manhã. E eu tenho certeza que o Senhor vai continuar falando aos nossos corações. Né? Eu estou aqui segurando o choro, mas o coração está quente, pastor. Agora não é mais o calor só de fora, agora é o coração também. Deus abençoe, irmã. É por causa de Jesus. Por causa de Jesus, irmã Núbia. E eu creio que cada ministração, cada lição, que o Senhor chama a irmã Núbia é um tratamento que Deus tem para a vida dela. Amém? Eu tenho certeza que toda a igreja foi alertada, edificada sobre a realidade do Evangelho. Esse Evangelho, algodão doce que tem por aí, não é a verdade. A verdade é essa, que nós vamos sair daqui consciente de que no mundo teremos tribulações, mas nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco. Amém? Glória a Deus. Nós queremos já iniciar as apresentações dos nossos alunos, começando pela preciosa semente. A paz do Senhor, igreja. A preciosa semente que é a ajuda de vocês para falar o nosso versículo. Vamos ficar em pé? Vamos lá, Luísa, ensinar eles. Vamos fazer o gestinho. Segura aqui com ela que vamos fazer o gestinho. Ó, vamos fazer o gestinho. Deus ouve a nossa oração. Vamos, Luísa, falar mais uma vez? Vamos? Deus. Fala, Davi Miguel. Aqui, ó. Deus ouve a nossa oração. Obrigada, igreja. Amém, glória a Deus. E agora os cordeirinhos de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Cordeirinhos de Jesus aprendeu que Deus ouve a nossa oração. Deus ouve os nossos pedidos. através da Oração. Salmo Salmo 34, 15. Glória a Deus. Em seguida vamos assistir a apresentação dos amiguinhos de Jesus. A paz do Senhor, igreja. Hoje nós iremos fazer um teatro. Abraão orou para Deus salvar a família de Ló. Deus mandou 3 anjos para a casa de Ló. Os anjos tirou Ló de Sodoma e a esposa de Ló desobedeceu e olhou para trás e virou uma estátua de sal.
Tiago 5:16. Tiago 5:16. A oração de uma pessoa urgente a Deus tem muito poder. Tiago 15:16. Glória a Deus. E agora a apresentação dos heróis da fé. A paz do Senhor, igreja. Texto do dia. Glória a Deus, as melhores todas nos céus. Lucas 2:14. Resumindo, os anjos e os pastores maravilhados louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Glória a Deus! Amém, glória a Deus. Eu convido a igreja a ficar de pé e nós vamos recitar João 16:33, que foram as palavras que Jesus disse com relação ao tema da nossa lição. Vamos lá, igreja, todos juntos. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Toda a igreja pode assentar e nós vamos agora para o momento do ofertório. Convidamos as crianças para louvar juntamente com a igreja. Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. A melhor coisa do mundo é amar, é amar, é amar. A melhor coisa do mundo é louvar a Deus e sentir a presença do Espírito Santo.
o Espírito Santo te tocar. Deixa rolar uma lágrima no rosto, deixa queimar e envolver o seu corpo. Deixa o Espírito Santo te tocar. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Gratidão, irmã Núbia, e a todos os professores que estiveram atuando na Escola Bíblica nesta manhã. Meus irmãos, hoje nós tivemos a presença de 144 alunos para a glória do Senhor. Nós já convidamos o pastor Giselso, porque nós estamos devolvendo a condução do trabalho ao nosso pastor. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, louvado seja Deus. Já saiu, né? Aqui, né? Isso. Esse ensaio é agora? Então, ensaio com todas as mulheres da igreja. Todas as mulheres, né? Inclusive, pelo que eu entendi aqui, mulheres da CIB, é isso? Mulheres da juventude, mulheres adolescentes, mulheres infantil. Mulheres, muito bem. Isso, mulheres e meninas. Alguém está me ajudando aqui. Amém. Participação, né? Antes de fazer aqui o convite para o culto à noite, não, convite não, lembrar os irmãos para convidar pessoas para o culto à noite. Nós vamos receber de retorno, missão cumprida, a família do evangelista Napoleão. Foi presbítero, né? Retorna evangelista, né? Amém? Aleluia! A missionária Jeane, o Pietro e o Lucas. Aleluia! Foi presbítero, voltou. A igreja enviou um presbítero, recebeu de retorno um evangelista. Aleluia, glória a Deus. Isso. Não vou deixar para a noite não, já para... não, se eu soubesse que ia ser assim também, eu tinha deixado bem para o finalzinho, né? Não, poderia ter deixado para o finalzinho, né? Eita. Foram ali, trabalharam, cumpriram ali um propósito, né? Agora estão de volta aí, né? Isso. Aí à noite, culto evangelístico, a direção é da juventude, pregador jovem. Vai ser... Culto evangelístico na direção da juventude. Eu quero pedir aos irmãos e irmãs para convidar pessoas desigrejadas, pessoas não evangélicas, para estarem aqui conosco à noite, para ouvir a voz de Deus e reconciliar-se com o Senhor. Muito bem, louvado seja Deus. Meus irmãos, feito este alerta sobre o culto da noite, dispensa comentário aqui acerca de como foi conduzida a aula aqui, e eu tenho certeza que assim foi nas demais salas, porque o professor é uno, né? O mestre é uno, é o Espírito Santo, valendo-se dos seus agentes para ministrar os nossos corações. Eu fiz aqui 3 comentários e gostaria de deixar com os irmãos, só para repisar aqui o que foi ensinado. O primeiro,
Fé e esperança não podem ser confundidas. Fé e esperança. O que eu disse? Irmãos, são virtudes divinas nas nossas vidas. Mas olha aqui, a esperança, ela me deixa quieto. Olha, a esperança, eu fico passivo. Estou seguro de que vai acontecer. Estou seguro de que vai acontecer. Esperança. Diante das adversidades. Vou sair disso. E vou ficar firme. É passivo, mas firme, com firmeza. Não serei abalado até o dia amanhecer. Porque o choro pode... A esperança me faz ficar esperando o dia amanhecer firme. A fé me faz organizar, na noite de choro, a mesa para o culto de ação de graça quando o dia amanhecer. A fé, ela não é passiva. A fé me faz movimentar. É aquela mãe que coloca a panela lá, lava, bota em cima da chama lá, e o filho pergunta: o que a senhora vai fazer se não tem comida? A comida está vindo. Eu tenho que preparar a panela. O que está no meu alcance? Preparar a panela, botar lá em cima do fogão. Consegui separar? A fé me leva a agir. Com o quê? Com o que eu tiver. Todos vão ter alguma coisa. Em todas as circunstâncias vai ter alguma coisa. E o que é a fé? Agarrar com essa coisa, menor que seja, e movimentar. A esperança é: o dia vai amanhecer. Eu vou esperar firme que vai amanhecer. E a fé, vou preparar o ambiente para quando o dia amanhecer, eu celebrar. A fé me leva a agir. Em que condição? Com o que tiver. Último respirar. 2 peixinhos, 5 pãezinhos, uma botijinha de azeite. Não adianta a botijinha de azeite ali e eu aqui dizendo que tenho fé. Não, vou pegar essa botija, vou fazer alguma coisa. Outro assunto, rapidamente aqui, só para dentro desse contexto. Aqui, adversidades naturais é o tema de hoje. Tudo que foi falado aqui hoje é adversidades naturais. Adversidades que estão aí, no curso da vida. Aí cumpre essa palavra. Presta atenção nisso aqui, que eu acho que é o ponto. Outra coisa, adversidades provocadas, criadas. Não está no contexto da revista, não, da lição de hoje. Tem muita gente, e olha bem, mas tem muita gente que as adversidades que eles vivem hoje, foi eles que criaram. Autodemanda, por desobediência, por viver no ímpeto, por viver sem a direção de Deus, por viver pelo achismo, pelas ideias filosóficas, entrou em caminhos e está no apuro hoje. Não é sobre isso que a lição está falando. A lição está falando da adversidade da vida, aquilo que é caminhada natural de todos os homens, mas por falta de vigilância, de obediência, de oração, de leitura da palavra, do congregado ouvir, muitos, por conta própria, se enfiam em situações que traz sobre si adversidades, autodemanda, provocou, criou. Essas coisas aí, irmãos, aí é misericórdia. O que foi ensinado hoje aqui é graça. Sobre o que eu estou falando agora é misericórdia, mas dá tempo. E não entre mais. Busca a misericórdia de Deus, saia disso, vai ficar cicatrizes e não entre mais. Hoje, pastor, já de alguns anos, eu vejo 2 tipos de gente que já congregou conosco. Uns que estão vivendo as adversidades da vida natural, estão crescendo, porque, olha, adversidades naturais, forja. Adversidades naturais, a professora deixou claro aqui, crescimento, forja de Deus. É que nos faz crescer. Tem muitos pais não deixando os filhos viver as adversidades naturais. Esses meninos não vão crescer. Vão ter problema lá na frente. Então, adversidades naturais, forja, crescimento. Adversidades criadas,
resultado da própria criação do irmão, por desobediência. O que gera isso? Falência, morte, destruição. Tem que separar as coisas. 16:33 de João, que é o tema forte aqui. Se puder projetar, eu termino com essa terceira colocação. Estou repisando, professora. Estou repisando. Leia comigo. 3, 2, 1. Pausa. No mundo tereis aflições. Ponto e vírgula, pausa. No mundo, respira. Agora. Ponto e vírgula. Nós temos de bom ânimo. Pausa. Agora. Última parte. O que está dizendo aqui? Implica dizer o quê? Que? Não. Está consumado. O mundo já está vencido. Tem uns dizendo, Jesus quer dizer aqui, ó, eu venci o mundo. Uns até dizem, recitando assim, e vós vencereis também. Não, irmão. Quer dizer, se eu for vencer o mundo, Jesus não venceu o mundo. Ou ele venceu ou eu venço. Está vencido. Acessa isso. O mundo não tem mais domínio sobre sua vida. Aí o mundo gera aflição. Sim ou não? O mundo gera aflição. A base da aflição é o mundo. Se a base está vencida, o que os ramos podem fazer comigo? Eu não tenho que vencer o mundo, eu não dou conta, você não dá conta. Tem pessoas que estão deixando de adorar para lutar contra o mundo. Como é que eu vou lutar contra o mundo se Jesus já venceu o mundo? Eu vou adorar Jesus. E o mundo está vencido. Quem disse que venceu o mundo? Você crê nele? Então essa luta já passou, irmão, está consumado. Ah, mas é assim mesmo, eu estou passando por isso porque o mundo... Não. Acesse que o mundo já não tem mais domínio nenhum sobre a sua vida. E essas aflições aí já estão vencidas. É só esperar o dia amanhecer. É só esperar o dia amanhecer. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela tua presença nesta manhã. Eu sei que foi assim nas outras salas. Eu sei que foi. O Senhor é o mesmo Deus. Enquanto a tua serva lecionava, nós ficávamos trêmulos pela tua presença. Que manhã, ó Deus, abençoadas para que o Senhor reservou para nós. Agora, meu Deus, que essa força que vem do Senhor nos sustente assim, continue nos nutrindo assim. Em nome de Jesus, Pai, proteja e guarda os teus professores daqui, desta congregação, e continue, papai, usando, ó Deus, com ousadia, como o Senhor tem usado. E que esta palavra ministrada, meu Deus, a todos nós, cada um nas suas respectivas salas, meu Deus e meu Pai, que ela não saia mais do nosso coração, e em todo o tempo produza transformação. Nos dê um culto nesta noite com salvação de almas. Em nome de Jesus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo permaneçam com o povo de Deus na terra hoje e sempre. Os que recebem de bom grado dizem amém. Nação Madureira, unidade, hierarquia e disciplina. Excelente almoço, bom descanso à tarde e muito ânimo. Tenha bom ânimo para o culto à noite. Mulheres, todas convocadas. Mulheres jovens, mulheres crianças, mulheres jovens de idade mais avançada, todas as mulheres. Adolescentes, mulheres. Mulheres de Deus. Estamos aguardando vocês aqui. Mulheres jovens de pouca idade, mulheres jovens de muita idade. É isso aí, pastor. Antes da gente. Como que é?